Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro webinar da i9.pt. Em nome da direção da associação, quero desde já deixar-vos o nosso agradecimento. Mais de 900 pessoas inscritas é para nós um grande motivo de orgulho. Houve por esse motivo a necessidade de alteração da ligação para a sala, que todos irão compreender certamente, e receberam um segundo link de acesso. Face ao contexto em que estamos a viver, apostamos num momento de reflexão sobre o caminho que já percorremos e o que ainda vamos ter que percorrer ao nível da educação em Portugal. Assim, convidamos especialistas de reconhecida competência para em conjunto fazermos essa reflexão, agradecendo desde já a vossa disponibilidade e interesse. Gostaria de deixar-vos ainda com algumas regras e boas práticas para esta sessão. Devem manter os microfones desligados. No final da sessão haverá um período de perguntas e respostas que podem ir colocando através do chat ou bate-papo. A sessão está a ser transmitida em direto para a rede social Facebook e ficará disponível para visualização posterior. Sem mais demoras, passo a palavra ao nosso anfitrião António dos Reis, presidente da i9.pt, professor universitário, doutorado em Ciências da Educação, Multimédia e Ensino à Distância, que conta com vários anos de experiência na área e que irá de seguida fazer a introdução do nosso webinar. Obrigado. António, bem-vindo. Obrigado, Tiago, e muito obrigado por esta oportunidade que me dão para contar uma história que julgo é interessante para todos. Esta história chama-se Do Presente ao Ensino à Distância, ou melhor, do presencial ao ensino à distância. Mas o nome parece-me estar incompleto, porque falta dizer o que foi feito e o que falta fazer. Eu diria que, de uma forma muito sintética, caracterizando a evolução do ensino presencial e à distância, temos uma evolução que vai desde Sócrates, Aristóteles e Platão até à era digital. Bom, para falar sobre este tema, teriam que me ouvir durante 2 ou 3 horas. Isto é, dentro de 20 minutos estariam todos, já metade tinham saído do auditório e a outra metade tinha adormecido. Portanto, não é por aqui que eu quero o caminho, é por um caminho que vos vou falar durante 1 minuto. E aqui, nesta síntese desta imagem, nós temos como é que evoluiu o ensino presencial. Portanto, demorou cerca de 2000 anos, desde a Grécia Antiga até aparecer o quadro negro, onde todos aprendemos há muitos anos. Depois foram 400 anos até chegar o primeiro computador, o Mark I. E destes 400 anos passámos em seguida para quê? Bom, 400 anos, os 400 anos foi até ao quadro negro. Depois estamos no primeiro computador, o Mark I, que foi desenvolvido, foi apresentado em 1943 e em 40 anos, reparem, a velocidade que isto tem aumentado, passámos a ter os retroprojetores, 20 anos depois os projetores de slides e depois todo aquilo que nós nos entusiasmamos, os nossos miúdos, que são os telemóveis, com uma potência enorme. Mas não podemos esquecer de uma outra coisa, é que em paralelo se desenvolvia uma coisa que se chama ensino à distância. E isso começou em meados do século XIX. Bom, enviando o ensino à distância pelo correio, até que com a Segunda Guerra Mundial foi muito importante o ensino à distância, porque quando os jovens vinham da guerra não havia formadores para eles. E então foi através do Skinner que desenvolveu toda uma estratégia de ensino à distância. Bom, não vos vou perder muito mais tempo, só vos vou dizer que nas 2 últimas décadas do século XX, o ensino passou a ter uma vertente, portanto, digital, passou a ser utilizado todo um conjunto de ferramentas, ainda de uma forma muito primária. E é só a partir do fim do século XX, quando se desenvolve o stream vídeo, que nós passamos a ter todo este tipo de interatividade, embora ainda de uma fase muito inicial. Bom, passámos depois a ter uma coisa que se chamou e-learning, embora este nome já venha sendo utilizado há uma série de anos antes, e por fim
Como vocês veem do gráfico que têm à vossa frente, há uma mistura de ensino presencial com ensino à distância e que mais dentro de pouco tempo essa mistura se passou a chamar B-Learning, presencial e à distância. Mas este conceito evolui. Evolui para onde? Evolui para ensino presencial, portanto ensino on demand, quer dizer, onde os conteúdos eram postos à disposição dos alunos e depois utilizados conforme eles tinham disponibilidade, e outra que é o ensino síncrono, que tinha duas vertentes, o ensino presencial e o ensino em formato à distância, portanto em formato, tudo isto se passa num ápice. Mas depois temos o segundo ponto importante deste tema, que é o chamado salto no abismo. Este salto no abismo foi aquilo que se passou há 3 meses e, embora há muito tempo já falássemos de ensino à distância, na realidade foi de um dia para o outro que nós passámos a ter, efetivamente, ao nível dos todos os níveis de ensino, passámos a ter ensino à distância, com todas as dificuldades, porque normalmente, se nós temos orçamento, implementar a componente tecnológica do ensino à distância não demora mais que um mês. Mas implementá-lo, fazendo a formação dos professores e tudo isso, isso demora quase um ano para fazer toda essa realidade. Bom, a questão é saber exatamente o que foi feito num dia, e isto vamos obtê-lo através da opinião de especialistas que temos convidado para este projeto. Mas não só em Portugal. Saber também o que é que se passou em Espanha. Convidei o professor Sisto Cubo, que nos vai dar também uma ideia do assunto. Ora bem, estamos perante uma nova realidade e uma grande interrogação. É o que é que deve ser feito? Hã? A opinião de especialistas é importante também para vermos o caminho a trilhar. Dentro deste quadro que é um pouco indefinido, o que é que vai acontecer com esta pandemia, se vai parar, não temos a certeza que ela vai parar antes de termos vacinas e antivírus, e portanto temos de nos preparar para ter uma resposta efetiva. Bom, que mais? Qual é a resposta que nós preparamos para todo este quadro? Porque há um princípio chinês que diz: quando se aponta com um dedo a alguma coisa ou a alguém, temos 3 dedos apontados para nós. Portanto, não vale a pena estar a criticar os outros, estarmos a criar todos estes cenários, vale a pena dizermos o que é que nós sugerimos com a nossa experiência em relação a isto. Bom, finalmente, perguntas e respostas. Ficamos à vossa disposição e queria aqui salientar uma coisa. É o agradecimento que temos a fazer a toda a equipe que em backstage nos apoiou para montar toda esta realidade e todo este seminário. Muito obrigado a esses. E, portanto, vamos passar agora à primeira parte, à primeira questão. E a primeira questão é: quais foram as principais dificuldades desta experiência de ensino? Estas dificuldades nós tentámos vê-la na ótica do professor que de repente passa de um cenário presencial para um cenário à distância. Olha, amanhã vais dar ensino à distância. E aí tudo começa a tremer. E já agora, saber o que é que os nossos alunos pensam disto. Eu por isso começava por pedir a uma pessoa que toda a gente já conhece, porque é uma pessoa muito conhecida, o professor João Duque, que nos transmita o que é que foi o grande salto e as dificuldades na passagem do ensino presencial para o ensino à distância. João, o palco é teu. Avança. Olá, António. Boa tarde a todos. E muito obrigado por este convite para fazer o papel do ignorante. E basicamente, sim, eu estou aqui, é a representação de todos aqueles ignorantes que foram colocados perante a obrigação de começar a dar rapidamente aulas. João, desculpa lá, mas francamente, quem tem a coragem de dizer que não sabe, são as pessoas que sabem muito como tu. Vá, continua. Muito obrigado. Bom, mas de facto é assim, a pessoa reconhece ignorante e rapidamente o que tem que fazer é começar a preparar-se. E preparar do ponto de vista tecnológico, isto é, primeiro, saber trabalhar com as ferramentas, as plataformas e também sabermos comportar.
como comportar. Comportar é saber desligar a câmara, saber desligar o microfone, como é que nos apresentamos, como é que falamos. Portanto, há uma série de truques que eu percebi que são muito importantes. O facto, por exemplo, de tentar, este simples truque, tentar evitar olhar para aquilo que me chama a atenção no ecrã do meu computador, que são as imagens dos meus colegas quando eu estou a falar, e olhar fixamente para aquele pontinho negro que está no bordo superior para olhar nos olhos daqueles que me estão a ver. E, portanto, eu neste momento estou a fazer um exercício que é um exercício absolutamente antinatural, que é olhar para um ponto escuro e não para aquilo que me apetecia estar a olhar, que é para a cara de todos os outros. Portanto, este tipo de técnicas, este tipo de coisas foi aquilo que eu tive que rapidamente aprender. Os menus, as facilidades, aquilo que se pode fazer, etc. Mas o que eu senti muito foi uma falta de uma metodologia de ensino à distância para preparar e transmitir, digamos, a minha informação, que eu queria, o meu conhecimento que eu queria transmitir, de maneira a poder estar com os alunos e estimular-lhes a atenção. E, portanto, fazer, digamos, de maneira diferente. Isso é muito importante. Há quem diga que falar de tecnologias sem as metodologias adequadas é meramente ruído tecnológico. E tu estás a salientar um aspecto importantíssimo. Pronto, isto é a parte que para mim é até um bocadinho mais difícil, porque a parte imediata eu fui obrigado a rapidamente a ter que fazer, não é? Porque senão não sabia sequer entrar com a plataforma. Depois lá tamancámos uma coisa que é tentar pegar naquilo que são os PowerPoints e nos Excel e etc. e tentar partilhá-los com os alunos, comentá-los, etc. Mas falta o outro componente, e falta a componente que a meu ver que é muito importante, que é como é que se prepara uma sessão de ensino à distância e como é que eu transformo a tecnologia não para um substituto, digamos, de uma comunicação que era presencial para um distante, mas a fazer uso dessa tecnologia para melhorar significativamente a forma como eu comunico, como eu transmito a comunicação e como eu transmito conhecimento. E isso João, é importante aprender. Passados que são 3 meses sobre o início desta tempestade tropical, eu gostava de que me digas se já te sentes à vontade, se já te sentes mais confortável em todo este ambiente de ensino não presencial. Sinto-me um bocadinho mais à vontade por um motivo muito simples. A primeira aula que eu dei neste ambiente, eu perguntei aos alunos se algum já tinha assistido a uma aula destas. E todos eles me disseram que não. E isso para mim foi muito importante, porque estávamos todos em pé de igualdade. Porque uma aula presencial ou qualquer evento presencial, todos nós já assistimos a milhares de horas, centenas de horas. Já assistimos a palestrantes de todas as maneiras e feitios, altos, baixos, gordos, magros, brancos, pretos, todas as formas e mais algumas, e nós sabemos comparar rapidamente e dizer este é bom, não é bom, gosto deste, não gosto deste, é estilo sim. Agora, neste ambiente, não. E, portanto, eu tinha uma grande vantagem, temos todos uma grande vantagem. A primeira vez que eu fiz um exame totalmente à distância, online, eu perguntei, algum de vocês já fez um exame deste? Não, ótimo, excelente, estamos todos em pé de igualdade. Portanto, é muito difícil comparar, não me podem comparar, então passa a ser o melhor e o pior, se eu não tenho comparação. Nesse exame à distância, o aluno fez um freeze da câmara e pediu ao primo que estava ao lado para responder ao exame porque sabia mais do que ele, será ou não? É possível que isso tenha acontecido, eu não sei, mas isso também dá uma carga muito importante a outras coisas que temos que transmitir às pessoas, que é princípios de ética e de códigos de conduta e de compromissos perante a sociedade. E que, no fundo, são compromissos perante nós. Portanto, é perguntarmos e ensinarmos aos alunos que é mais importante determinado tipo de posturas que resultem eu diria que numa forma descansada de nos olharmos ao espelho no longo prazo, do que num sucesso aparentemente de curto prazo, que é absolutamente enganador. Porque uma pessoa que se faz substituir por outra para responder a um exame e ter 20, é uma pessoa que se está a enganar no curto prazo. Mais tarde, quando for preciso esses elementos que lhe perguntaram, ele não sabe. E, em segundo lugar, ele todos os dias, quando vai olhar para o espelho, ele sabe que fez mal. Pode mais ninguém saber, mas ele sabe.
E isso não é bom que aconteça. E é preciso... Isso é o tal princípio que pior que enganar os outros é enganarmos a nós próprios. Não é? Não é mais. João, uma questão que gostava que me dissesses. Quais são as plataformas que estás a usar? Plataforma de videoconferência, portanto, de um LMS, portanto, todo esse tipo de ferramentas que passaram a ser, não são novas, mas passaram a ser usadas porque eram imprescindíveis. Eu usei o Teams, Zoom e para reuniões já fiz coisas com o Webex, mas basicamente para a educação estamos a usar o Teams e o Zoom. Olha, o que é que tu sugeres a professores que tenham que se integrar neste ambiente, os passos a dar? O que é que tu, depois desta experiência de turbilhão, quais que sugestões é que darias a pessoas amigas? É assim, há 3 ou 4 princípios. Um é de grande flexibilidade. Isto é, nós temos que ter a flexibilidade para poder, a meio da ação, mudar de device, mudar de ambiente, mudar de qualquer maneira. Portanto, temos que ter essa capacidade. Segundo, temos que admitir que erramos perante os alunos e errar, e mais, correr o risco de errar e ficar gravado, que é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que se entra no ambiente digital, é impensável que os alunos não gravem as sessões, porque nós podemos até proibir a gravação na plataforma que estamos a usar, se bem que elas permitem, esta sessão vai ser gravada e está a ser gravada para ser transmitida mais tarde, é admitir que podemos errar e que não estamos a fazer de modo deliberado e que se errarmos, não é porque, até às vezes, não saibamos aquilo que queremos dizer, estamos a dizer uma coisa que não corresponde àquilo que nós estamos a pensar, porque às vezes há lapsos, nós estamos a dizer um nome e estamos a pensar no outro, e isso acontece. Portanto, pode acontecer que saia uma expressão desadequada, errada, etc. Portanto, ter a coragem para dizer isto e assumir essa capacidade. E depois ter humildade de corrigir. Mas já agora ter a mente aberta para um terceiro ambiente, que eu acho que vai suceder agora no futuro próximo, que é termos a capacidade para fazer em sala, perante alguns alunos, o presencial, simultaneamente com o digital. E, portanto, aí vamos ter que ter uma outra capacidade adicional, que é termos que estar com capacidade para olhar para os nossos alunos, olhar para a câmara, mexer nos menus, saber falar ao microfone, porque os alunos que estão em casa só nos ouvem pelo microfone, mas também projetar a voz para sermos ouvidos no final da sala. Os alunos vão estar mais afastados, ainda por cima têm máscaras colocadas. Portanto, vamos ter ainda uma tarefa adicional, que é uma dificuldade adicional. Portanto, o professor, no fundo, aquilo que ele quer transmitir em conhecimento, tem que o ter tão bem interiorizado que, para se libertar um bocadinho e deixar ocupar um bom espaço da sua memória RAM para gerir todas estas dificuldades, que é a relação física e a relação digital. Portanto, eu estou preparado para esse momento. A chamada comunicação não verbal. Tu repara, se eu estiver aqui a falar assim, muito sossegadinho, quietinho, daqui a 10 segundos já ninguém me ouve. E, portanto, o professor hoje tem que ser um comunicador, tem que ser alguém que mobiliza as pessoas através da sua expressão oral, através da comunicação visual, através dos slides e através também da comunicação não verbal. João, uma última questão. Diz-me uma coisa, pá, muito seriamente, pá. Tu achas que no próximo futuro tu vais continuar, quando isto tudo calmar, normalizar, vais continuar a usar ensino à distância ou vais voltar ao tradicional ensino presencial? Não, eu espero poder voltar ao ensino tradicional usando o melhor das tecnologias do ensino à distância, nomeadamente para usar as ferramentas daquilo que é a base digital da transferência de conhecimento que se faz hoje. O homem começou por escrever na pedra, ainda hoje escreve na pedra. E, portanto, ainda hoje registra na pedra algumas coisas. As lápides dos cemitérios... Em vez de usar hieroglifos, usamos caracteres, não é? Pronto, exatamente, mas escrevemos sobre a pedra. Escrevemos nas pedras dos monumentos que
que vamos mantendo pela rua, e porque é que não pomos, sei lá, um ecrã digital à frente de um monumento? Podíamos pôr, mas não pomos. Era só uma noite, amanhã já não estava lá, pá. Pois, qualquer dia haverá tanta coisa digital que já ninguém liga a coisa nenhuma. Portanto, é assim, mas nós preferimos escrever na pedra. Há coisas que escrevemos na pedra, há coisas que ainda escrevemos nos livros. Os livros são uma forma ótima de registar conhecimento, podem ser relidos, a página pode ser relida constantemente, como agora nós com o dedo fazemos um bocadinho para trás e vamos rever aquilo que o indivíduo disse, rever outra vez, rever. Portanto, nós temos agora uma outra plataforma e se olharmos no ranking da forma como as novas gerações bebem conhecimento, seguramente não é a pedra o primeiro lugar, não está no primeiro lugar, nem é o livro físico, já não é o livro físico. Portanto, se eu quero estar presente na forma de deixar registros de transferência de conhecimento hoje e que sejam facilmente legíveis ou entendíveis ou acessíveis aos meus potenciais utilizadores, então tenho que usar a base digital. Eu não prescindo do livro, eu não prescindo do livro físico ainda, tenho de livro digitalizado que não gosto, acho que não é a mesma coisa, aliás está provado que a leitura da mesma frase num ecrã de computador não é retida da mesma maneira como quando lida num papel, portanto há ainda um progresso para fazermos, de qualquer das formas eu sei que se usar aquilo que é melhor da tecnologia, do digital, eu posso melhorar muito o meu ensino, mesmo quando, espero eu, regresse de pleno às aulas. João, muito obrigado. Gostaria de estar aqui a ouvir as tuas lições durante muito mais tempo, mas temos que dar a palavra também a outras pessoas. Em resumo, foi uma experiência interessante daquilo que eu ouvi das tuas palavras, foi uma experiência interessante e com grandes vantagens que te foi possível adquirir com todas estas tecnologias digitais, etc, para valorizar o teu trabalho e de comunicar com os teus alunos. Muitíssimo obrigado, João. Obrigado. Ora bem, eu agora achei que não era só importante ouvirmos a opinião de professores, mas também a opinião de alunos. Vamos lá ver o que é que os nossos alunos que eu entrevistei opinaram sobre como é que se faz todo, ou quais foram as consequências deste tipo de ensino. Olá, Ana. Tu és uma menina que nasceste em Londres, vives em Londres, andas na escola em Londres, mas como os teus pais estão neste momento a trabalhar à distância, aproveitaram, e porque em Portugal têm melhores condições, porque têm 3 meninas, têm a possibilidade de viver numa moradia que tem jardim, etc, vieram para Portugal. Mas tu andas na mesma na escola em Londres, não é? Uhum. Então conta-me lá qual é a tua experiência. Passaste de uma escola presencial para uma escola à distância. Conta lá como é que é. Qual é a tua experiência? Então, a experiência é bastante fácil, sabes? Foi fácil, ótimo. Foi. Então. Porque como as aulas são agora bastante mais fáceis e como eles agora não estão a explicar as coisas, já estão com as coisas mais difíceis, com as pessoas que estão ali para explicar, eu acho que é muito mais fácil e consigo acabar as coisas com mais tempo para depois acabar as outras coisas. Espera aí, quer dizer, tu tens uma aula que é à distância, online, em direto, com todos os teus colegas ou és só tu? Não, eu tenho aulas online no Microsoft Teams com todos os meus colegas e os meus professores. Portanto, tudo se passa como se vocês estivessem em direto na sala de aula. Exatamente. Exatamente. E como é que é os trabalhos para casa? Como é que isso funciona? Os trabalhos são mandados às vezes por os professores. Sim. E os trabalhos também às vezes são às vezes postos como tasks. Postos com quê? Tasks. Tasks, sim, como tarefas. Muito bem. No Firefly e como depois a gente
eles explicam ali o que a gente faz, a gente manda uma fotografia e depois eles marcam. Uhum. Portanto, tudo funciona no mesmo ambiente como se estivesses na sala de aula. Os Exatamente. trabalhos são passados para casa, vocês fazem os trabalhos, respondem àquilo que os professores propõem. Olha, uma coisa, aulas de educação física, como é que é? Funciona? Na aula de educação física, então cada segunda a minha professora de física, de aula, a minha professora de desporto, manda-nos umas coisas para fazer durante a semana, por exemplo, uma atividade, por exemplo, hoje tentas segurar o pino 2 minutos, assim, mas, por exemplo, isso é na segunda e depois na quarta a gente tem às vezes, cada semana sim, cada segunda semana a gente tem aulas no Zoom e eles alugam como, por exemplo, uma pessoa que ajuda-nos a ficar na escola. Então, por exemplo, a gente já teve taekwondo, cardio, sim, cardio, e também esta semana, quer dizer, a última semana, a gente teve uma aula de rugby, mas era praticamente... Bom, por aquilo que eu estou a ver, Ana, tu estás satisfeita com o estudo online, é verdade? Exatamente. Muito Sim, bem. Agora diz-me uma coisa, tu não tens saudades dos teus colegas? Eu tenho bastante saudades dos meus colegas, Tens, não é? mas às vezes a gente como faz FaceTime, então não é assim, então eu ainda vejo a cara deles. Muito bem, quer dizer que tu tens atividades sociais mesmo online. Agora, para terminar, diz-me lá, tu achas que se no próximo ano, por esta razão ou por outra, tu tiveres que continuar a aprendizagem online, tu ficavas assim triste ou, enfim? Então, eu até ficava contente, porque eu até gosto mais de trabalhar online, porque eu estou mais confortável, sabes? Eu estou em casa e, por exemplo, eu estou em casa e tenho mais, posso ter um maior break, sabes? Porque os professores não sabem, sabes? E eu não preciso mesmo começar na hora certa, só nas aulas que eu tenho live. Então, sim, eu gostava muito e é muito mais fácil do que as aulas. Excelente! Fico muito satisfeito por tu estares a aprender online e estar satisfeita com todo o projeto que estás a desenvolver. Aninhas, um beijinho e parabéns. Beijinhos, tchau! A Ana é uma menina que tem 12 anos, mas vamos ouvir agora a opinião de um outro menino que tem 10 anos, o Tiago. Olá. Olá, Tiago. Então, tu és um menino com 10 anos e que, por força de toda esta situação de Covid, passaste a ter aulas à distância. Conta-me lá da tua experiência. Eu acho que eu tive um bocadinho de dificuldades a conseguir me adaptar e a conseguir trabalhar com as plataformas. Por exemplo, o Teams, o Zoom, a escola virtual, etc. Muito bem. Também acho que... Vamos lá ver. Tu, neste momento, tu vives em Torres Vedras, mas neste momento vocês, tu e os teus pais e o teu irmão estão no Algarve a passar férias e tu continuas a assistir às aulas se for necessário e inclusivamente a fazer esta entrevista, não é? Portanto, já mas agora já estou de férias. Está bem, não interessa, mas é uma realidade. Então conta-me lá, o que é que tu achas que podia ser feito para melhorar este ambiente de ensino não presencial? Eu acho que eles podiam melhorar, ter menos plataformas, também as professoras ensinarem um bocadinho mais. Em resumo, podíamos dizer que muitas plataformas faz confusão. Era preferível ter uma plataforma e um sistema de videoconferência. E por outro lado,
os professores também, coitados, como foram empurrados para este tipo de ensino sem formação nenhuma, terem um bocadinho mais de formação para estarem mais seguros do que é que estão a fazer. É isso que tu queres dizer? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Mais alguma sugestão que tu queres fazer? Hein? Eu não sei. Eu acho que as outras pessoas podem ter sugestões, mas eu não sei mais sugestões para dar, porque para mim está tudo ok em vez disso. Então, olha, muito obrigado e continuação de boas férias. Obrigado. Bom, isto foi um pequeno panorama dado por um professor e 2 alunos. Muito mais haveria que falar sobre esta temática, mas eu achei que talvez fosse importante também vermos como é que as coisas se passaram em Espanha. E eu pedi a um amigo meu, ao professor Sisto Cu, para me dar a sua opinião sobre como é que estão a evoluir as coisas em Espanha. Olá, Sisto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este proyecto y que es, digamos, ver la tempestade tropical Corona, que se ha debatido no sobre Portugal, no sobre España, pero que en todo el mundo. ¿Qué me dices? ¿Cómo lo ves? Lo que se ha hecho y lo que vamos a proyectar en el futuro. Hola, muchas gracias Antonio por la invitación para participar en este webinar sobre la Escuela del Futuro hoy, desde lo presencial hasta lo no presencial, que está vinculado con el MOOC, cómo pasar de la enseñanza presencial a la no presencial, y que me parece muy oportuno en este momento más que nunca. Como ya sabéis, llevamos muchos años trabajando para desarrollar modelos educativos en la enseñanza no presencial. Pensábamos hace muy poco tiempo, hasta hace prácticamente 4 meses, que el modelo iba a ser mixto, bilearning, la enseñanza presencial con un fuerte componente de virtualidad. Pero ahora, desde la pandemia del COVID y el estado de alarma y de confinamiento que se ha producido en numerosos países del mundo, entre ellos en los nuestros, en Portugal y en España, pues todo se ha precipitado. La verdad es que lo que ha ocurrido es que en el mes de marzo, en cuestión de 2 semanas, las universidades presenciales se han tenido que transformar en universidades virtuales, adaptando recursos, metodologías, procedimientos, tecnología, etcétera. En 2 semanas, nuestros estudiantes de infantil, de primaria, de secundaria, nuestros estudiantes en la universidad, sin ningún entrenamiento previo, sin formación previa, se han adaptado a una enseñanza 100% virtual. Pero sí, cuidado, el esfuerzo no ha sido solo de los estudiantes, también del profesorado y también en los niveles más en infantil y en primaria y en secundaria, el esfuerzo también ha sido de las familias, que han tenido que hacer, pues eso, un esfuerzo enorme de adaptación para un modelo de enseñanza para el que no estaban preparados. El resultado ha sido que en 2 meses, desde marzo hasta mayo, se ha producido el desarrollo que estaba previsto para 5, 7 años. Tal vez... Sí, dime uma coisa. Em tu curso, tu és o diretor do departamento de doutorado em Educação e Ciências de Educação na Universidade de Extremadura. E como se ha passado exatamente em tu departamento? ¿Se han cambiado todo igualmente, etcétera, etcétera? Bueno, el modelo educativo en el doctorado no ha cambiado. Esta transformación que se ha desarrollado en un tiempo récord en la universidad ha afectado a otros títulos, ¿no? A los grados y a los posgrados, fundamentalmente a los posgrados. Y bueno, el esfuerzo que se ha hecho en la Universidad de Extremadura ha sido, y en otras universidades, en todas las universidades, ha sido tremendo. Ha sido un esfuerzo vinculado con las tecnologías, que ha habido que ponerlas a punto, y ha sido un esfuerzo fundamentalmente, principalmente de formación rápida del profesorado, pues para adaptar las metodologías docentes a un contexto no presencial, a un contexto virtual como el que está desarrollando en este momento. De manera que... Dime, si nós consideramos que o cenário de COVID se vai manter, como tu vas a ver el próximo y lo que deberemos hacer para el próximo año lectivo? Yo creo que los retos no son tecnológicos. La tecnología está desarrollada, ya no hay dificultades en esos aspectos. Los retos están más centrados en el profesorado y en el desarrollo de modelos educativos para una enseñanza mixta, que probablemente va a ser el modelo educativo en los próximos 7, 10, 15 años. Y el reto también está centrado
en los niveles vinculados con la educación infantil, con primaria, con secundaria, el reto está también en desarrollar un ecosistema educativo desarrollado desde el hogar, que no estaba previsto tampoco, ¿no? En un mundo en el que tiene que consistir la educación, pero la educación en lo educativo, en lo familiar y en lo social. Desde Pero luego será son retos. certamente con distintos modelos metodológicos, porque como nós sabemos, para distintos níveis de maturidade de nuestros alumnos, tenemos que usar metodologías distintas. ¿Cómo lo ves, digamos, en la enseñanza superior, en la enseñanza secundaria y en la enseñanza básica? ¿Cómo me dirás que tenemos que nos ajustar en cada uno de estos Hay un niveles? aspecto muy, muy importante en este tema que tú estás resaltando ahora, que es la evaluación. De manera que la evaluación se ha transformado también. No hay examen, la evaluación está vinculada con una evaluación continua y una evaluación continua determina también un modelo educativo, un modelo de actividades a desarrollar en las aulas radicalmente diferentes de las que se estaban desarrollando en este momento. Desde luego, en el mundo de la universidad, que es el que yo conozco en mayor medida, hay también grandes diferencias dependiendo de los campos de conocimiento. No se aplica el mismo modelo educativo igual en carreras técnicas o en carreras científicas que en títulos vinculados con las ciencias sociales o las humanas, como en las que yo trabajo, por ejemplo. Es decir, que enseñanza a distancia no es una fatalidad. Enseñanza a distancia es una inevitabilidad, ¿no? Yo creo que la enseñanza a distancia es una oportunidad tremendamente interesante, ¿no? Y que tenemos que agradecer a Corona, ¿no? Que nos ha dado esta oportunidad porque estábamos... No sé si me atrevo tanto a decir eso, ¿no? Pero desde luego de lo que no cabe la menor duda es que el COVID ha precipitado, ¿no? Y ha adelantado en unos años algo que era, como tú acabas de decir, Antonio, inevitable. Este modelo tenía que llegar. Ha llegado antes de lo previsto y ha llegado para quedarse, no se va. No sabemos todavía en la universidad cuál va a ser el modelo que vamos a seguir el próximo curso académico, el curso 2021. De lo que no cabe la menor duda es que en cualquiera de los escenarios en los que se está trabajando en este momento no va a ser igual que en los años precedentes. Aquí me recuerda David Richardson, nuestro colega de universidad, nuestro compañero de universidad de Kalmar, cuando habíamos estado en una conferencia conjunta en Polonia, y que él decía que la grande dificultad de la introducción de enseñanza a distancia ha sido en que la universidad en este momento tiene muchas clases, aulas disponibles para, no se sabe para qué, porque si todo está haciendo a distancia. Y esto es, digamos, un comentario que jamás me ha olvidado. Sí, es verdad. Bueno, Sisto, para concluir, ¿qué recomendaciones nos das? Pues yo la recomendación creo fundamental en este momento, ahora, es la preparación del profesorado. Creo que es fundamental. Formación del profesorado. Formación del profesorado y formación del profesorado. Es esencial, formación del profesorado. Y cuidar esos ecosistemas donde se va a desarrollar la educación en los próximos años, ¿no? Que va a ser en las casas, como ha ocurrido ahora, durante los periodos de confinamiento, ¿no? En los diferentes países, en el hogar. Tienen que ser transformados, tienen que ser adaptados y hay que formar al profesorado y hay que formar también a la familia, para que sean un núcleo de apoyo para los estudiantes. Exactamente. Sisto, muchísimas gracias. Lo mejor para ti y tu familia. Gracias para ti, Antonio. Bueno, agora vamos a falar português. Então, a questão é passarmos de colegas à distância a darem sugestões para aqueles que estão connosco. Aqueles que estão connosco. Filipe Carrera, tu és um homem do ensino à distância. Conhecemos-nos há mais de uma década, andas por esse mundo todo, umas vezes em presencial, outras vezes à distância, apresentando as tuas comunicações em imensas conferências, e eu gostava de te pedir
que me digas como é que vês o momento atual, como é que vês o momento, como é que tu vês o ensino à distância no momento presente e a sua projeção para o futuro. Professor Obrigado, António. Carreira. Sim? Não, estava só a dizer, professor Filipe Carreira, continua, faz favor. Ok, obrigado. Obrigado, António, pelo convite. Eu devo dizer, já agora para fazer um pequeno enquadramento, que isto do ensino, como tu disseste há pouco, isto do ensino à distância para mim não é algo de novo. Eu comecei ensino à distância a ser professor, coordenador e também aluno pelos anos de 98, 97, 98. Isto é, numa altura em que começava a haver uma coisa chamada ADSL e que aqueles sistemas que nós temos agora eram na altura um sonho, digamos assim. E nós temos neste momento, em termos tecnológicos, sistemas muito mais poderosos do que no final dos anos 90. Até porque nessa altura o stream vídeo tinha pouco mais de um ano, não é? E, portanto, tudo o que era sistemas de comunicação à distância estava na fase debutante. Eu utilizava uma coisa que provavelmente já ninguém sabe o que é, chamada NetMeeting, e que permitia, por extraordinário que pareça, permitia fazer videoconferência, mas claro, muito pixelada. Neste momento nós vemos uma aceleração, e aliás isso já foi dito antes, uma aceleração de uma mudança, mas vemos ao mesmo tempo também eu diria que isto é quase como aquelas imagens que nós vemos há um problema num estádio, há um disparo, uma explosão e de repente toda a gente começa a fugir e a tentar passar pela mesma porta. E é isso que nós estamos a ver, é um atropelar, porque não sabemos muito bem como fazer, não sabemos para onde ir e a tecnologia está aí, tem estado a aguentar muito bem, em termos de largura de banda, etc. Tem estado a aguentar muito bem, mas o que falta é metodologia. E aquilo que eu tenho aprendido, eu trabalho nos chamados I's todos, não é? Os e-business, e-commerce, e-marketing, e-learning, e o que eu tenho aprendido é que sempre que se põe um I à frente de learning, marketing, business, commerce, o que é que acontece? Verifica-se quão mal se faziam as coisas em offline. E a mesma coisa se verifica na aprendizagem. Como as aulas que nós consideramos que são as aulas normais, na prática são um processo que, se nós olharmos racionalmente, não fazem muito sentido. Porque é um processo fabril, no sentido em que a mesma aula é dada a várias turmas distintas, em momentos distintos e em anos distintos. Um processo de repetição. E depois temos uma geração que está a chegar às aulas, quer seja no ensino básico, quer seja no universitário, em que não compreende porque é que não podemos utilizar muito mais a tecnologia, não podemos reforçar esta experiência de aprendizagem. Isso não quer dizer passar as aulas todas à distância, quer dizer um modelo que eu chamo retornar à Grécia Antiga. E eu costumo dar sempre esta imagem. O que é que acontecia na Grécia Antiga? O discípulo de um mestre grego não ia a uma aula. O que fazia tinha um processo de reflexão antes de ir ter com o mestre e depois caminhava durante um dia ou dois a ir ter com o mestre. Por isso havia ali um esforço adicional em que ele não entrava na casa do mestre e agora mestre ensine-me. Não, havia um debate, havia uma discussão. Porquê? Porque aquele período era douro, aquele momento era douro. Era um período de laboratório. E depois o mestre lançava outras questões que ele iria refletir, que ele ia estudar, e ao fim de umas semanas, uns meses, ele voltava ao mestre. O que é que eu quero dizer com isto? Mas diz-me uma coisa. Sim. O ensino à distância vai ter um crescimento expressivo ou tu vais ficar desempregado? Explica lá aí. É assim, eu há anos que eu venho a dizer, vem aí a onda digital. Até ponho aquela imagem da onda do Gareth McNamara na Nazaré. E durante anos venho a dizer isto, e sou coordenador de uma pós-graduação em marketing digital,
a maior em Portugal, e venho a dizer isso, e o que tem estado a acontecer é que efetivamente a onda neste momento chegou e com uma força brutal. Filipe, e agora é ao contrário, quem não tiver competências digitais é que pode começar a pensar se vai ter emprego. Muito bem, muito obrigado. Nada. Ora, vamos falar também com um jovem do futuro, um jovem professor. No futuro, isto é, ele já está no futuro. Ele tem uma série de vídeos didáticos publicados e tem mais de 3 milhões de visualizações no seu canal do YouTube. Carlos Nunes, tu és um homem que tens uma sólida experiência nesta área, tudo o que é ensino à distância, tudo o que é produção de conteúdos, porque tu tens conhecimento, tu já poderias ter começado, como disseste, há 10 ou 15 anos. E neste momento o que ficou evidenciado é que novas tecnologias, sem novas metodologias ajustadas a esta realidade, muitas vezes não passa-se de ruído tecnológico. E é isso que nós não queremos que seja e que é perturbador para todos e até, de certa maneira, as pessoas dizem afinal isto do ensino à distância não é bom. Não, as pessoas não sabem como utilizá-lo. Queres evidenciar alguns aspectos relacionados com isto? Sim, olha, eu já tenho dito aos meus alunos, agora no início desta fase da pandemia, ainda antes de começarmos, eu estava-lhes a dizer que, atenção, vocês vão se preparar porque mais dia menos dia alguém vai dizer que a nossa escola vai fechar e vocês vão ter aulas em casa. E eu até comentei que possivelmente alguns deles iam encontrar nessas aulas algo que ainda iam gostar mais e que lhes permitia aprender mais. E a verdade é que isso acaba por acontecer com alguns alunos. Alguns alunos adaptaram-se bem. Aliás, funcionam melhor neste sistema do que nas aulas normais. Em alguns casos até podem estar a receber ajuda dos pais ou alguma coisa, mas nota-se que há ali mais interesse e mais empenho em relação a alguns alunos. No entanto, há algumas limitações que alguns alunos têm em termos de autonomia. Portanto, há alunos que funcionam muito mal neste contexto porque não estavam preparados para isso e também em termos dos recursos que eles têm em casa. E se calhar de algum apoio familiar que as pessoas não estavam preparadas para os ajudar. Isto difere completamente de uns contextos para outros, não é? Claro. Se com os teus filhos certamente não existem problemas, ou por exemplo, ou com os meus filhos, que portanto são pessoas também já com formação e que podem ajudar os meus netos, não é? Claro. O que eu estava a dizer em relação aos equipamentos que têm, há alunos que só têm telemóvel ou só têm tablet e não têm computador. Porque como sou professor de informática, há algumas ferramentas que em termos de utilização do tablet não funcionam ou não existem. E então havia sempre assim algumas limitações. No entanto, houve muitos alunos, na sua grande maioria, começaram a perceber que é possível trabalhar com os mesmos dispositivos que eles estavam habituados a usar apenas para diversão ou consumir algum tipo de conteúdos do interesse deles. Infelizmente, não chegámos àquele ponto em que os alunos estão todos em pé de igualdade, mas a verdade é que eles nunca estiveram em pé de igualdade, mesmo quando estão todos sentados à minha frente na sala. Exato. Portanto, todos vêm de contextos diferentes, todos chegam a casa e têm uma situação diferente. Portanto, aí não é problema do ensino à distância, é um problema, ponto final. Carlos, nós temos muito pouco tempo. Se tu pudesses dar-nos a tua leitura do futuro e as tuas sugestões, eu agradeço-te imenso. Ok, então eu vou falar um pouco agora da minha visão como formador de professores nesta altura. Exatamente. Em que havia ali uma grande necessidade de aprender, há poucos meses atrás, e a verdade é que eu penso que os professores que procuraram formação, procuraram aprender, procuraram, pelo menos, não em termos de metodologias, porque não é uma coisa que se faça assim da noite para o dia, portanto, e normalmente nem há formação, não é habitual haver formação nessa área, mas em termos de utilização das ferramentas. Houve muitos professores que finalmente perceberam que
as ferramentas sempre lá estiveram à disposição deles, estavam era um clique ao lado daquilo que eles gostavam de fazer. E são fáceis de utilizar. Eu tive muito feedback de professores no final da formação, nas suas reflexões críticas, que disseram que aquela tinha sido a formação mais útil que alguma vez tiveram na vida. Porque foi a formação para aquilo que eles precisavam mesmo naquele momento, e há muitos professores que tinham mesmo necessidade de acrescentar algumas ferramentas ao seu portfólio, chamemos-lhe assim. E isso acabou por mudar um pouco as mentalidades. Os professores, muitos professores, sem se aperceberem, começaram a utilizar várias ferramentas de uma forma muito natural. Uma situação muito engraçada. No início, quando começamos numa formação à distância, por videoconferência, em que há uma hora para começar e há sempre aquela coisa de eu não estou habituado a isto, eu tenho receio que não funcione, eu vou mais cedo para ter a certeza que tudo corre bem. E então, um quarto de hora antes da hora marcada, lá está o pessoal a entrar no Zoom, a entrar no Meet, a entrar no Teams, seja lá o que for, e lá estão, e com algumas dificuldades às vezes, lá chegam e entram. Mas o que é engraçado é que eles têm sempre na cabeça que ainda não conseguem fazer aquilo. E quando ao final de uma formação, por exemplo, de 7 ou 8 sessões, chegam à última sessão a fazer exatamente a mesma coisa, sem se aperceberem que, na verdade, eles já não têm nenhuma dificuldade em fazer aquilo, fazem naturalmente e acabam por chegar sempre um quarto de hora antes a todas as sessões, que numa sessão presencial isso nunca acontece. Ok, Carlos, muito obrigado por partilhares connosco a tua experiência e a tua visão do que é realmente o ensino não presencial. Porque é absolutamente útil e imprescindível. Uma última palavra? Claro, ferramentas para que os nossos alunos aprendam, não é ferramentas para testar os conhecimentos dos nossos alunos. Para lhes ensinar mesmo. É evidente que depois há outros aspectos, que é a avaliação formativa contínua, que também é um instrumento importante de aprendizagem, mas isso é outro departamento que não vamos neste momento falar dele. Carlos, muito obrigado. Ora bem, vamos ouvir quem? Oscar Santos. O professor Oscar Santos, que está aqui mesmo ao nosso lado, está aqui à nossa frente, mas não está, isto é engano, ele está em Luanda. E, portanto, isto é para nós vermos que em qualquer parte do mundo, no Polo Sul, no Polo Norte, no Pacífico ou em qualquer parte, nós podemos estar permanentemente em contacto com aquelas pessoas de qualidade que nos interessam dialogar. Oscar, vamos a isto. Tu és um homem que tens os olhos virados para o futuro. E é nesta perspectiva que eu gostava que tu nos dissesses o que é que tu achas que se vai passar, o que é que tu sugeres, etc, etc. Boa tarde a todos. Aqui de Luanda, peço desculpa da imagem não ser se calhar a melhor, mas pronto, é o que se arranja. Tá? Ótimo. Vá. Ótimo. Eu diria que uma questão que os professores devem ter nesta altura e que deve passar pela cabeça de 90% deles é: será que eu devo investir nesta área do ensino à distância, estando o ensino presencial perspectivado de começar agora em setembro? Há uma coisa que é certa: o ensino presencial vai voltar no primeiro, segundo, terceiro ciclos e secundário. Irá voltar, seja em setembro, seja em novembro, seja para o ano, seja quando for. E a questão é: deverá o professor fazer depender a sua capacitação nesta área de ensino à distância com o início do ensino presencial? E, a meu ver, não. O professor Dias Figueiredo escreveu um artigo muito interessante há 1 ou 2 semanas e que lá colocava várias ideias e eu trazia para aqui uma delas, que era: ele dizia que na nossa vida social, nas nossas interações sociais, nós não distinguimos aquilo que é os nossos contactos pessoais com aqueles contactos que fazemos por meio de telemóvel, de uma videochamada, videoconferência, uma mensagem, um mail. Nós, na nossa vida pessoal, não fazemos essa diferença. Então, a escola, que serve para unir e não diferenciar, deve fazer e ter isso em conta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que
Os professores, esta parte já digo eu, apoiado nesta ideia, os professores, sem se aperceberem, há 10 ou 12 anos que começaram a integrar isto que é um ensino à distância nas suas práticas presenciais, nomeadamente com o uso da plataforma Moodle. É certo que a investigação nos diz que muitos dos professores utilizam a plataforma Moodle apenas como repositório de conteúdos. Mas, ainda que assim seja, isso só por si, e sem grande trabalho do professor, permite que o aluno, a partir de casa, que esteja impedido de ir à escola por um motivo de doença ou de qualquer, consiga interagir com os conteúdos e facilmente integrar um trabalho. Portanto, no fundo, a ideia que eu quero passar é esta. Quando o professor conseguir integrar o ensino à distância nas suas práticas presenciais, conseguir construir caminhos de aprendizagem para os alunos e ver o ensino à distância como algo complementar e não como uma alternativa, ou seja, quando fizermos na escola aquilo que nós fazemos na nossa vida, que é, já não faz sentido nós percebermos e distinguir o que é presencial, o que é a distância, mas essas duas dimensões juntas, e no dia que o professor olhar para estas duas dimensões e disser isto é o ensino, e não disser isto é uma coisa, isto é outra, isto é melhor, isto é pior, isto é assim, isto não é assim. Não, olhar para estas duas dimensões e dizer isto é um ensino. Acredito nesse dia as práticas pedagógicas do professor em sala de aula, e atenção que eu estou a falar no presencial, em sala de aula atingirão níveis de qualidade muito elevados. Ok, excelente, muito obrigado. Quer dizer que, na tua opinião, e não só, o futuro do digital tem uma grande importância em presença também com o presencial. Okay? Posso? Podes. Porque isso tem outro aspecto, que é o professor conseguir fazer isso, de que forma é que também consegue impactar no aluno? Consegue impactar da seguinte forma: a escola presencial não potencia muitas características como a autonomia, a iniciativa, a capacidade do aluno de construir, de fazer um produto final e, sobretudo, de ter potenciar uma coisa importantíssima, que é a aprendizagem colaborativa. Se o professor tiver uma boa preparação, neste momento, que eu acho que é o momento que se deve aproveitar para isso, se tiver uma boa preparação no ensino à distância, e como 2 ou 3 oradores aqui falaram, nas metodologias do ensino à distância, porque as ferramentas, mais aqui ou mais para ali, os professores com esta experiência já começaram a conhecer, mas essa parte metodológica, e conseguir fazer estes percursos não alternativos, mas complementares ao ensino presencial, potenciará tudo isto aos alunos, porque repare-se, a escola presencial beneficia... Um minuto, atenção, pá, vá. Só para terminar, Vá. Uma questão de reflexão. A escola no ensino presencial beneficia mais aquele aluno que é mais estático e que está apenas a ouvir o professor a transmitir os conteúdos, ou aquele aluno que tem iniciativa e autonomia e capacidade de construir e vontade de construir e vontade de colaborar com outros numa aprendizagem individual ou coletiva? Será aquele que é mais estático? E se essa parte do ensino à distância não for integrada no presencial, tudo isto deixa de se potenciar nos alunos. E terminei. Muito obrigado, Oscar. Pá. Acho que foi uma excelente dissertação. Ora bem, eu já há bocado disse que quando nós apontamos um dedo aos outros, temos sempre 3 dedos a apontar para aqui. Nós tivemos a apontar os dedos a as tantas coisas, e uma coisa que eu gostava de saber é, aqui por parte do Tiago, quais são o que ele tem na manga, o que é que a i9 tem na manga para respondermos a este desafio todo que temos à nossa frente. Tiago, o que é que tu nos dizes? Tens alguma coisa que nos queiras recomendar, falar, mostrar? Sim, a i9 tem uma solução de apoio para os docentes. Encontramos uma forma de nos auxiliar nos vários níveis de ensino, com um curso completamente online, onde pretendemos abordar as metodologias e tecnologias
e que também, por outro lado, pretende capacitar os docentes para a era digital e para o ensino à distância. Na nossa opinião, é necessário que, além de se dominar a área científica e que seja conhecedor das competências pedagógicas e didáticas, e também as competências digitais, não é? E por isso é que preparámos este curso para todos os professores. Tiago, diz-me lá uma coisa. Quando estamos a falar de todos os professores, estamos a falar professores de todos os níveis de ensino, tanto básico como secundário, como ensino universitário, etc. Então eu vou-te fazer umas perguntas. Tu achas que, além do enquadramento metodológico geral sobre como é que se aprende, como é que se deve ensinar, etc., etc., um professor precisa de saber fazer apresentações? Sim, claro. Está integrado no projeto? Sim, está. E se calhar dessas apresentações tem que saber convertê-las em vídeos didáticos. Será que isso também consta parte do projeto? Também, a produção de conteúdos. Ótimo. Desde o Então princípio. vamos lá ver outra coisa. E como é que tu, a partir daí, tu produziste os conteúdos em vídeo ou em PowerPoint, tu produziste os teus conteúdos em texto, e agora, como é que vais publicar isso? Tens que saber publicar. Tem também alguma coisa para ensinar a publicar todos os conteúdos nos vários diferentes formatos? Sim, nas diferentes plataformas. Muito bem, então agora mais uma coisa. Já se falou aqui, e eu reforço, que o trabalho colaborativo é importantíssimo no processo de aprendizagem. E, portanto, este trabalho colaborativo pode ser professor-aluno, que neste caso, se for no presencial, é feito na sala de aula, se for no ensino à distância, é feito em ambiente virtual, ok? Uhum. Bom, mas é preciso saber fazê-lo. Por exemplo, os alunos podem estudar em grupo sem precisar de sair de casa. Sim. Há também alguma forma em relação a isto? Sim. Algum apoio em relação a isto? Todo o apoio. Com tutorias online que vai auxiliar todos os docentes. Pronto. Agora, é preciso que seja feita a tutoria ao longo do curso, que se for no ensino presencial, pode ser feita na sala de aula ou pode ser feita à distância. Mas no ensino à distância tem que ser mesmo feita à distância. Sim. Metodologias de fazer tutoria ao longo do curso. Há? Também. Muito bem. E em termos de avaliação? A avaliação, nós temos hoje 2 grandes grupos de avaliação, para a avaliação. É a avaliação formativa contínua, que é um processo importantíssimo para o aluno aprender, reforçar a sua aprendizagem, e a avaliação sumativa ou certificativa, que é a avaliação final. Também há metodologias para ensinar a fazer isto? Sim, senhora. E acho que em tudo. Estamos no momento de dizer quando é que este curso vai começar. Ele tem início previsto para a 3ª semana do mês de julho de 2020, ou seja, já para o próximo mês. Já agora no princípio, em meados do próximo mês. Exatamente. Mas como todos nós sabemos e todos nós que somos professores, estamos cansados por todos os motivos e, portanto, este curso vai ter uma pausa no mês de agosto e vamos retomar as atividades no mês de setembro. Para todos aqueles que quiserem saber mais informações sobre este curso, podem consultar a nossa página, está logo na página principal, ou através dos nossos contactos telefónicos ou para o e-mail geral@i9.pt. Também enviaremos a informação a seguir com a gravação deste webinar, enviaremos lá o link caso tenham interesse. Muito bem. Então quer dizer que só queria fazer 2 questões finais. O uso de um LMS, portanto, de uma plataforma, hoje é imprescindível, tanto para o ensino presencial como à distância. Eu, por exemplo, quando dava aulas presenciais, e isto já há cerca de 20 anos, eu usava já uma plataforma nessa altura. E eu não sei trabalhar sem ter uma plataforma. Há métodos e técnicas para combinar a aprendizagem em várias plataformas, em tudo isto, para apoiar os professores
no seu percurso de ensino? Sim, sim, também há, sim. Também tens um módulo disto. Bom, e agora falta a questão final, que são as competências digitais. Hoje são necessárias, além de saber uma série de coisas e tal, são as competências digitais para professores que têm uma lista enorme dessas competências. Eu, por exemplo, coordenei um projeto de investigação que envolveu várias universidades europeias no sentido de identificarmos as competências digitais necessárias ou recomendáveis para professores. Nós encontramos cerca de 50 e que umas são absolutamente necessárias e outras são somente recomendáveis. About digital skills. Como é que isso temos lá no curso? Também está integrado? Também. Pá, O então. António sabe melhor do que eu que está integrado e que ajudou-nos a preparar este curso. Isto era só para ver se tu te ainda lembravas, pá. Lembro. É o nosso dia a dia agora e estamos disponíveis para esclarecer todas as dúvidas aos nossos participantes e àqueles que já se inscreveram, que já são mais de 200. Muito bem. Olha, o que eu queria dizer, julgo que este webinar correu de uma forma fluida, agradável, dinâmica, mas falta uma coisa importante, é ouvirmos as perguntas possíveis de alguns participantes. E nós organizámos isto de forma a que as perguntas fossem agrupadas para níveis para universitário, secundário, etc. E calhou-me a mim a parte relacionada com pessoas que puseram questões para o nível universitário. E eu tenho aqui... Posso já colocar-lhe algumas questões. Pode ser, António, que os nossos participantes já participaram aqui ativamente e já tenho aqui algumas questões para lhe colocar relativamente ao ensino. Vamos lá ver se eu sei responder, pá, vamos lá ver. Há de saber, se não conseguir responder, nós havemos ter depois... estava a brincar, anda lá. Bem, o primeiro tema tem a ver com a avaliação. Primeiro, como abordar a problemática da avaliação no contexto do ensino à distância, tendo em conta que não se pode replicar o modelo presencial. Que modo e que formas de avaliar? Bom, em relação a essa situação da avaliação, eu digo que há 3 níveis de avaliação. Uma é a autoavaliação e serve principalmente para o aluno conseguir identificar se ele próprio está a penetrar no conteúdo que foi distribuído pelo professor. Outra é o tal trabalho de grupo e a avaliação pelo grupo. Isso facilita muito, porque assim o aluno tem uma forma consolidada. E há outras formas, que são avaliação feita pelo professor, que pode ser feita como conjunto de métodos e módulos de avaliação que hoje estão disponíveis nas plataformas, especialmente naquelas de melhor qualidade. E, portanto, estamos a falar, o que eu vos falei foi sempre de avaliação formativa contínua. A avaliação sumativa é mais complexa, tem que ser feita com algum cuidado e não podemos correr os riscos que o aluno esteja em frente à câmara, mas o computador esteja com o primo ao lado a fazer o exame por ele. E, portanto, há aqui uma série de métodos que levam primeiro a comparar o trabalho desenvolvido pelo aluno em termos de avaliação formativa contínua, que é registado também pelo professor, e depois esse trabalho final em que há vários métodos para validar a prova feita pelo aluno, embora não são 100% seguros. Há algumas técnicas que umas são melhores que outras. Pronto, agora temos aqui uma pergunta que eu também acho que o António vai estar à altura, que tem a ver com os alunos do ensino especial, e é como integrar os alunos do ensino especial, e que são estes que têm mais dificuldades em contexto presencial e aqui, no digital. Bom, eu por acaso fui convidado pelo Ministério da Educação de França para fazer uma conferência, se calhar perto de 5 anos, que era como ensinar
aos alunos com deficiências ou com, como é que se diz em português, com handicap, como é que, de ensino especial, exato. A conferência foi feita na Universidade de Rouen e que foi feita simultaneamente para os que estavam no auditório, foi feita em videoconferência para a web. Eu estava em Rouen, e portanto o Sign Language Translator estava algures em França, que não me lembro bem. Não, ele estava em Estocolmo. Havia mais 3 ou 4 participantes, portanto, falantes e outros surdos. E a conferência correu muito bem, onde as pessoas trocaram impressões entre si e dialogaram. E foi uma coisa engraçada porque estava presente nessa reunião a secretária de Estado de Educação do Ministério da Educação de França. E no fim eu achei muita graça um comentário que a senhora fez e que dizia: "Bon, maintenant, je crois que ça c'est possible." Pronto, portanto, agora isto é capaz de ser possível, porque até aí ela tinha visto só tanta conversa, tanta coisa, mas depois passar à prática aquilo não era. É evidente que tem que ser feito com muito cuidado, tecnicamente muito bem feito, metodologicamente muito bem conseguido, e não é qualquer um que de repente diz assim, que passa aqui, mais difícil ainda, passar do presencial para o ensino à distância. Mas há muitas ferramentas que podem ser utilizadas com muito êxito. Ok. Agora passando para o Oscar, e as perguntas recaem sobre o ensino básico e secundário, que tem a ver com as relações e as emoções, como integrar a componente emocional e das relações interpessoais nesta componente, como envolver os alunos na componente emocional da aprendizagem, um modelo e-learning puro resolve ou será sempre uma falha? Obrigado pela pergunta. Há uma coisa que eu tenho clara para mim, é que o ensino, o primeiro, segundo, terceiro ciclos e secundário será sempre um ensino presencial. Ou terá sempre essa componente, terá sempre de ter. Nunca se pode perspectivar um ensino puramente a e-learning, porque atenção, e-learning é outra coisa. O e-learning é uma aprendizagem através da máquina, que não pressupõe só por si distância. Ou seja, não sei se lembram daquelas revistas que traziam uns CDs antigamente, em que nós podíamos ir ao computador e fazer a aprendizagem através da máquina. Portanto, eu penso que a pergunta se calhar era mais no sentido do ensino à distância do que propriamente do e-learning. Mas mesmo sendo o ensino à distância, estes ciclos terão sempre de ter a parte presencial, por causa disso que foi referido, das emoções, e não só pela formação do próprio indivíduo, não é? Conviver em sala de aula com os outros, na sala de aula perceber que há ali uma autoridade, que é o professor, compreender quando um fala, o outro tem de ouvir. Portanto, há a formação do indivíduo e essa formação será sempre feita presencialmente. A questão é, a dimensão à distância pode complementar de grande forma e grande parte esse ensino presencial, porque permite ao professor construir caminhos para que o aluno saia da sala de aula e possa construir percorrendo esses percursos de aprendizagem. Portanto, eu vejo sempre como um complemento e nunca como uma alternativa, que eu penso que foi a forma como a questão foi colocada. Como alternativa, sinceramente, não vejo. Certo. Pronto. A outra questão passa pelas novas funções do professor e as metodologias. As questões metodológicas, como se ultrapassam, como podemos resolver a questão, por exemplo, dos alunos mais novos, neste contexto em que foi implementado, quais os aspectos essenciais a assegurar? Bom, é claro que foi muito bem visto, o papel do professor muda, sem dúvida nenhuma. Porque há pouco estava a ler aqui uns comentários que iam passando e houve aqui alguém que disse que mesmo no ensino presencial há muito caminho a andar. Se calhar isso tem mais a ver ali com o colega Filipe, tem mais a ver com as competências digitais em sala de aula, que não é exatamente o ponto da questão do ensino à distância. O papel do professor, vendo o ensino à distância como complemento ao presencial,
é exatamente ser o gestor das aprendizagens dos alunos. Esse é que é o grande papel que ele vai ter. Ou seja, se nós queremos que o aluno construa a sua aprendizagem, o professor tem de lhe dar o caminho para. Ele tem de saber onde é que vai buscar esse conhecimento, ele tem de saber o que é que com esse conhecimento lhe é proposto ele fazer, uma atividade ou um produto, em que vá consubstanciar aí a sua própria aprendizagem, aquela aprendizagem que o professor o convidou a ir conhecer. Relativamente às metodologias, tem a ver com o pensar tudo isto, que é que caminho é que eu vou fazer ao aluno, por isso é que se fala num percurso, que tem a ver com esta parte de sítios onde o aluno vai procurar a aprendizagem, a atividade para que ele construa o produto, consubstanciando aí a sua aprendizagem, como é que o professor vai acompanhar esse caminho e como é que o vai avaliar. Portanto, tudo isto tem a ver com a metodologia do ensino à distância. Relativamente, só para fechar, aos alunos mais novos, nomeadamente ao do primeiro ciclo, como eu disse naquela primeira intervenção, isto pressupõe, de facto, potenciar a autonomia por parte do aluno. E como todos nós sabemos, os alunos, quanto mais novos são, menos autonomia têm. E a parte visível disso foi que, de facto, os pais se queixaram muito. Porquê? Porque, por vezes, os professores enviavam tarefas a mais e o nível de autonomia do aluno para este tipo de ensino era muito baixo. E por isso é que a coisa não bateu certo. O que também foi uma aprendizagem para todos e um ponto essencial que é o ensino à distância, cuidado com os timings, porque quando as pessoas constroem a aprendizagem, demora sempre mais do que estar simplesmente a assistir a alguém a falar. Ok. Obrigado, Oscar. Agora aqui as questões vão para o Filipe, porque é a vertente das competências digitais, e esta passa pelos equipamentos e tecnologia, e a pergunta é: de que modo a tecnologia disponível condiciona o funcionamento do ensino à distância? As plataformas a utilizar condicionam? Deverá ser recomendado um suporte tecnológico ou o enfoque é outro? Estão todos preparados para escolher a tecnologia? É assim, por definição, nós estamos sempre condicionados para a tecnologia, em todas as nossas ações. O que eu acho é que devemos sair da lógica que isto é um problema tecnológico, porque nós temos a tecnologia que sonhávamos há 20 anos e continuamos a utilizá-la como se ela não existisse. Esse é que é o problema. Por isso, nós devemos utilizar tecnologia que seja pelo menor denominador comum. Eu, por exemplo, dou formação de professores e de formadores para regime de e-learning e uma das coisas que eu ensino justamente é utilizar tecnologia que possa ser utilizada através de todas as plataformas, porque um dos problemas que eu vejo é condicionar a formação do professor, do formador, à plataforma que se utiliza. Se utiliza Moodle, tem que se utilizar determinados recursos. Enquanto na prática podemos utilizar tecnologias que são transversais e todas, digamos assim, web-based. E isso permite que sejam acessíveis, quer sejam em dispositivos móveis, quer sejam em dispositivos computadores, etc. Por isso, devemos não pensar tanto na tecnologia, pensar que nem toda a gente tem as melhores ligações e então permitir que efetivamente tenhamos sistemas redundantes, por exemplo, utilizar plataformas como o Blackboard, o Teams, mas ao mesmo tempo ter conteúdos disponíveis com links muito simples em Google Drive, que permite que, se a plataforma está em baixo, que já me tem acontecido ter uma plataforma em baixo, e o que é que se faz? Para-se o dia inteiro? Não. Desde que se tenha os e-mails, desde que se tenha os links, continua-se tudo a funcionar, mesmo sem plataforma. E isto é algo que nós temos que nos habituar, porque as coisas, temos que pensar em planos redundantes, e aí é que é o pensar a tecnologia, porque a tecnologia é a lei de Murphy. Em algum momento vai falhar e se nós não estamos preparados para isso, vamos ter muita frustração e vamos criar muita frustração.
Obrigado. Acho que respondeu um bocadinho à próxima, mas vou colocar na mesma. É como integramos a diversidade do público usando a tecnologia como uma forma de reduzir as assimetrias em vez de as potenciar. Lá está, assim, eu dou uma imagem. Eu, há uns tempos atrás, vi um documentário do Sr. Kalashnikov. Entrevistaram o Sr. Kalashnikov, foi o senhor que criou a AK-47, que é uma metralhadora que é a escolha de todos os movimentos de guerrilha pelo mundo fora. Porquê? Porque funciona na poeira, na água, na selva, funciona sempre. As mais sofisticadas as americanas não funcionam tão bem e isso é complicado quando estamos num cenário de guerra. E perguntaram ao Sr. Kalashnikov como é que ele se tinha lembrado de fazer aquilo. E ele respondeu de uma forma muito humilde. O que é simples é útil, o que é complicado é inútil. Quando nós complicamos muito, no fundo estamos a deixar muita gente fora do comboio. E por isso devemos fazer metodologias o mais simples possível em termos de tecnologia, menor denominador comum, não irmos por modismos e testar bem o que é que estamos a utilizar e estarmos à vontade nesse teste. Não utilizarmos porque vimos que outros utilizaram e estava muito giro e aquilo parece espetacular. Se não estamos à vontade, não devemos utilizar até estarmos à vontade. Obrigado, Filipe. Pronto, agora tenho aqui algumas questões relativamente à formação que a Inove preparou. E que posso desde logo responder, mas gostava também de ter aqui o apoio do nosso presidente na resposta, mas uma das questões faz-me um bocadinho de confusão, que é a questão do corpo docente envelhecido é um problema. E eu digo que não, acho que todos temos capacidade de aprender, claro que cada um ao seu ritmo, e por isso é que a formação foi preparada nesse sentido, de poder fazer um acompanhamento direto com aqueles que se inscrevem, com os momentos de tutoria. Provavelmente para alguns pode ser mais difícil, mas ouçam, adaptaram-se a este ensino online de emergência, com maiores ou menores dificuldades, portanto acho que tudo o que venha a seguir vão conseguir ultrapassar. Depois o António, há aqui uma questão que eu gostava de partilhar a resposta consigo, que é de que modo a formação é o centro fundamental para ultrapassar as dificuldades dos professores e os deixar à vontade para o ensino à distância. Nós preparamos isto mesmo com este propósito, não é? Uma formação que se centre nas questões essenciais da resolução deste problema em concreto para o próximo ano letivo, dado que vamos ter que conviver com o vírus por mais alguns meses. Não acha, António? Eu estou mentalizado para estar mais um ano em casa, porque isto é complicado, não há antivírus, não há vacinas, não há nada e, portanto, temos que ser realistas. E se vamos ver como é que vai decorrer o próximo ano letivo, obviamente que eu tenho a minha experiência com muitos colegas professores e são pessoas muito conscientes e muito responsáveis. E, portanto, sentem uma enorme necessidade de melhorar os seus conhecimentos, especialmente relacionado com esta vertente do ensino não presencial. Sim. E vamos trabalhar também muito a questão das ferramentas, não é? Que também é uma das questões que temos aqui. Exatamente, mas é que isso é uma questão que vai ser muito pertinente, porque as pessoas sentem-se mal, pondo em causa a sua credibilidade, etc, etc, se não souberem o mínimo, porque aquilo não é para improvisos, aquilo há técnicas e métodos muito específicos e muito concretos e, como tal, isto é para fazer de uma forma muito séria. Eu tenho uma experiência de ensino à distância em cerca de duas décadas. Eu, quando dava aulas na universidade, eu comecei a organizar o vídeo das aulas que dava
e punha à disposição dos alunos. É evidente que dar uma aula de 1 hora, 50 minutos, e depois pôr um vídeo de 50 minutos não é pedagogicamente recomendável. Eu fazia um truque, que era depois dividia a minha aula no mínimo em 3 partes e punha aquilo à disposição dos alunos. E havia uns alunos que me diziam assim: ó professor, nós temos um problema, é que nós vamos ver as suas aulas e depois já não consegue, porque aquilo nunca mais anda, não sei o que mais. Ora bem, nós tínhamos larguras de banda nessa altura que menzinha. Eu dizia assim: vocês fazem uma coisa, vocês chegam a casa e põem a carregar o vídeo da aula, vão jantar e depois de jantar vão lá ver o vídeo, porque entretanto o download já estava feito. Ora bem, isto parece brincadeira, mas era verdade. Toda uma série de coisas que se passavam que não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje. Nós estamos a fazer tudo isto à distância e em algum caso, por exemplo, até do Oscar, que está a muita distância, mas se estivessem noutros sítios seria ideal. O stream era mais ou menos constante. Ora, isto é uma realidade que é um grande desafio para os nossos dias de hoje. Temos aqui um comentário, António, que é que assistimos a um salto tecnológico de uma década no mundo do trabalho e no mundo escolar. Há que aproveitar este momento, não é? Que o vírus nos trouxe, não é? E por isso o curso que preparamos não é de forma nenhuma para ocupar o tempo aos professores que nele vão participar, é mesmo para ajudar, para lhes dar as ferramentas e as metodologias para enfrentarem o que aí vem no ensino à distância barra presencial, porque não sabemos muito bem como é que isto vai rolar daqui para a frente. Nós tivemos inúmeras questões, não vamos conseguir responder a todas. Tivemos no início da sessão muitas perguntas relativamente à certificação. Vamos estudar esta questão da certificação com os centros de formação da Associação de Escolas para tentarmos ver a possibilidade de ser certificado como ACD e, se assim for, enviaremos o modelo de presenças e a respectiva ficha de avaliação para cada um de vós que participaram. Em relação às questões que ficaram por responder, nós dou-lhe já a palavra, António, vamos reunir todas as questões e vamos tentar dar resposta a todas, quer no nosso site, quer nas nossas redes sociais. Fiquem atentos ao nosso site. Se porventura quiserem ver respondida mais alguma questão pelos nossos palestrantes, enviem-nos para o nosso e-mail, para geral@ai9.pt, e antes de passar a palavra ao António para ele terminar, quero em nome da AI9 agradecer a todos que estiveram desse lado enquanto participantes a ouvir-nos e a partilhar connosco neste bate-papo que está riquíssimo aqui com comentários e questões, e agradecer aos nossos palestrantes, àqueles que já tiveram que sair por motivos de agenda, mas aos que aqui estão: António Reis, muito obrigado, Filipe Carrera, Oscar Santos, foi um gosto ouvir-vos, e agora deixo o final para o António Reis, o nosso presidente. Obrigado. Obrigado, Tiago. Queria fazer um comentário ainda em relação ao planeamento do curso que fizemos. Normalmente, no ensino à distância, ainda por cima em cursos massivos, não se faz atividades diretas e de trabalho colaborativo. Eu tenho feito várias experiências em cursos massivos que tenho coordenado e tenho muito bons resultados com isso. Por isso não deixei de sugerir e integrar neste projeto este tipo de atividade. Mas se me vierem dizer como é que isso se faz com um curso que tenha 300 ou 500 pessoas, eu digo-vos já que tenho feito isso de uma forma muito simples. Os vários alunos são organizados em grupo e o trabalho é essencialmente dirigido dentro desse grupo e para esse grupo. Isto é, as aulas são dadas em termos de flipped classroom, isto é, as aulas são disponibilizadas em vídeo.
os formandos assistem aos vídeos, vão consultar também os documentos em forma escrita e depois, e põem questões essas que são objeto de debate nos grupos e objeto de debate nas tutorias, e por isso torna muito mais interativa a situação. E a interativa dentro dos grupos é extraordinária em termos pedagógicos para a aprendizagem. Eu, para terminar, queria vos deixar aqui só dois ou três comentários. Um é que tenho que agradecer a vossa participação, a vossa presença, mas também tenho que agradecer a todas as pessoas que que colaboraram connosco em backstage para ter sido possível a organização deste projeto. E queria-vos deixar um desafio. E esse desafio é que em cada uma das vossas escolas e cada uma das vossas turmas criem aquilo que se pode chamar uma escola do futuro em termos digitais. E há 3 regras fundamentais. A primeira regra é transformar a escola numa fábrica de sonhos. Em seguida, é usar o potencial dos nossos alunos como a nossa paixão como professores. E, finalmente, é transformar os professores em magos multimédia e magos digitais. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer estarmos neste debate e até à próxima. Filipe, Oscar, muito obrigado por estarem connosco. António, o mago do digital e da nossa associação, obrigado a todos, obrigado a vocês que estão aí desse lado e que nos permitiram este momento tão bom e tão cheio de coisas novas e de pensamentos novos. Obrigado a todos, até à próxima. Obrigado.